Fala galera, tô eu aqui de novo para mais um vídeo e esse vai ser um vídeo só para eu mostrar para vocês alguns exemplos de uso e de aplicação da tupia de coluna. Então fica aí com a gente e curte bastante que eu sei que você vai gostar dos exemplos que eu vou mostrar. Valeu! Bom, eu vou fazer então primeiro a troca de pinça, na verdade eu vou introduzir a pinça porque não tem nenhuma pinça nela aqui e vou demonstrar para vocês como é que isso é feito de forma bem simples e bem tranquila nessa tupia de coluna. Você vai precisar pegar então a chave e utilizar o botão que trava o eixo aqui. Você vai acionar esse botão com um dedo e com o outro dedo você tem que girar a porca, ou com a chave, né? Não com o outro dedo. Agora que ela já está bem solta, você consegue soltar com a mão. Tem uma mola lá dentro que mantém a pressão da pinça. Vou escolher aqui uma pinça de 8 milímetros, que eu vou introduzir aqui no furo central, ó, coloco ela aqui, sempre com essa parte maior virada para cima. Introduz fazendo um pouco de pressão para ela empurrar a mola e coloca então a porca, tá? Você já pode empurrar também direto com a porca aqui, que fica até mais fácil. Trava o botão, empurra, gira um pouco para poder começar a prender e vai girando com a mão até o ponto em que você não conseguir girar mais. Nesse ponto, você já conseguiu um aperto suficiente para que ela não saia e para conseguir introduzir uma fresa, certo? Vou fazer aqui a introdução então de uma fresa que eu ainda não utilizei, que é essa fresa para rasgo, ou melhor, uma fresa que o pessoal costuma utilizar bastante na produção de tábuas de corte, para fazer o rasgo que faz o contorno da tábua para contenção de gordura, por exemplo, tá? Então a gente vai colocar a fresa aqui no furinho central, ó, coloco aqui. Só um instante que eu apertei a porca demais e agora ela não quer descer. Agora sim. Pronto. Sempre que você for introduzir, é importante deixar uma pequena beiradinha aqui, para ela não ficar socada demais lá para dentro, tá? Vou apertar aqui e apertar um pouquinho com a mão até onde eu conseguir. Já começou a ficar durinho, então agora nós vamos com a chave fazer o aperto final. Pronto. Tá firme, tá no lugar. Quando eu forço a minha coluna aqui, a fresa aparece aqui em cima, tá certo? Bom, nós vamos utilizar então essa fresa para fazer um pequeno rasgo numa peça, como eu disse a vocês, como se eu estivesse fazendo um rasgo lateral numa tábua de corte. Então olha só, vou preparar aqui o cenário para a gente poder fazer esse rasgo, só um segundo. Além da fresa, então, para fazer esse trabalho eu vou introduzir aqui o guia lateral, como eu já mostrei para vocês. Ele é colocado pelos furos aqui da lateral, liberando os parafusos, né? Vou fazer uma medida aproximada aqui do que eu quero fazer, como rasgo. Consigo fazer isso posicionando ela. Lembrando, gente, que tudo isso que eu estou fazendo aqui com a tupia, ó, assim como eu fazia com a tupia laminadora, eu estou com essa tupia desconectada da tomada. Estou fazendo ajuste, introdução de fresa, tudo isso é de extrema importância que seja feito com a tupia desligada da energia elétrica, tá certo? Isso é muito importante. Bom, então agora que eu determinei aqui a profundidade que eu quero fazer esse rasgo, eu vou travar a minha base de guia paralela aqui. Ok, tá ótimo assim.
vou conseguir fazer o meu corte aqui de forma tranquila. Bom, vou agora ligar a minha tupia à energia, colocar o meu protetor auricular e a minha máscara. Gente, observem que eu vou ligar a tupia, vou posicionar a tupia na profundidade que eu quero, aí eu vou começar a fazer o movimento. Depois eu paro, desligo a tupia e depois que ela estiver parada de girar é que eu vou tirar ela da peça, tá certo? Vamos fazer isso então. Notem que aqui, então, eu fiz o rasgo, como eu disse a vocês, aqueles rasgos que são comuns na lateral das tábuas de corte para contenção de gordura. Claro que eu fiz aqui sem fazer nenhum teste anterior, então ele acabou ficando um tanto profundo para uma tábua de corte, poderia ter metade dessa profundidade aqui, mas observem que ela faz um rasgo bem limpo, um corte bem tranquilo e você consegue trabalhar numa boa, mas usando as duas mãos, madeira bem travada e movimento firme, tá certo? Vamos para mais um exemplo agora com outro tipo de fresa. Para esse próximo corte que nós vamos fazer com a tupia, eu vou utilizar uma fresa com rolamento, que é, na verdade, uma fresa copiadora, essa que está aqui, ok? E eu vou te fazer isso para fazer um rasgo na lateral aqui dessa peça, parecido com alguns desenhos feitos, por exemplo, em batentes de porta, ou até mesmo em moldura de janela. Essa é uma fresa que pode oferecer isso para você. Então, antes de mais nada, eu vou posicionar a tupia e determinar a profundidade do corte que eu vou fazer. Então eu vou colocar a tupia aqui em cima da peça, abaixar a coluna e vou olhar o quanto a fresa vai descer. Gostei dessa profundidade que está aqui e vou travar utilizando a trava de altura, que é essa chave aqui da frente. Olhando aqui, vocês conseguem perceber que ela está passando aí embaixo aproximadamente uns 5 a 6 milímetros da base. Essa vai ser a profundidade do corte. Então eu vou ligar a minha tupia aqui à tomada, colocar a minha proteção, vamos lá. Aqui então vocês notam, tá, que se você determina uma mesma distância entre um canto e outro, você vai ter uma moldura aqui que depois de lixadinha vai ficar com um desenho bonito, tanto para um batente de porta como para uma moldura de janela, como eu acabei de falar. Mas não somente para isso, você poderia utilizar isso, por exemplo, numa cadeira, uma peça que você estivesse fazendo, até mesmo um tampo de mesa que você quisesse uma quina um pouco diferente para ela, depois que fica lixadinho aqui, fica muito bonito. Observem que
ela corta bem, as fresas bem afiadas, né? Fazem um corte limpo e de onde eu comecei até onde eu terminei, o corte é exatamente o mesmo, tá certo? Vamos para mais um exemplo agora então. Bom, para o nosso próximo corte, eu vou mostrar a vocês como é que se usa então o disco ou anel copiador que a gente coloca na base da tupia de coluna, que já acompanha a tupia com os itens auxiliares dela. O que a gente faz é virar a tupia de cabeça para baixo. Ela já está com a fresa, é legal que você coloque a fresa antes, até para que você possa determinar a profundidade que você vai precisar. E vocês vão notar que assim que eu fixar o anel aqui no meio, a fresa passa por dentro do anel, certo? Bom, a fixação é feita com os parafusos que ficam nesse coletor, ou melhor, nesse suporte para coletor de pó. O que a gente faz é retirar eles de lá com uma chave Phillips, tá? E com a mesma chave nós vamos apertar eles aqui. Eu vou introduzir o parafuso, observem que tem um rasgo aqui onde a cabeça do parafuso vai se encaixar. Por baixo a gente vai colocar a porca. E apertar, não muito, tá? Só o suficiente para fixar o parafuso aqui com a chave Phillips. Primeiro a gente encosta, não precisa apertar de um lado. Aí vamos fazer a mesma coisa do outro lado para ele ficar posicionadinho. Coloca o dedo lá por baixo, gira o parafuso. Não é difícil de encaixar esse parafuso à porca, tá? E vocês vão observar que depois que eu tiver terminado de fixar o parafuso aqui, não fica saliência do parafuso, porque esse anel ele tem um rebaixo, ele fica rebaixado ali para dentro, então não corre o risco do parafuso arranhar a peça enquanto você trabalha. Como eu falei, não é preciso apertar muito, só o suficiente para fixar. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui para vocês de que ele realmente fica abaixo. Olha só. Quando eu encosto a madeira aqui, vocês vão notar que ela não pega no parafuso, tá? Nem de um lado e nem do outro. Então você não tem risco desse parafuso danificar a peça que você vai estar usinando. A minha intenção aqui com esse disco vai ser copiar esse desenho aqui, desse molde, na peça de baixo, tá certo? Eu vou então primeiro determinar, já que a minha peça de baixo é uma peça que tem 15 milímetros, eu quero fazer um corte não muito profundo, vou colocar aqui coisa de uns 3, 4, 5 milímetros de rasgo, travei na profundidade, tá aqui, vou medir para ver se foi suficiente, não foi, ele não vai ainda pegar o tanto que eu preciso, na verdade ele nem está tocando na peça lá ainda, então nós vamos liberar e afundar um pouco mais. Travei, volto para a peça, agora sim ela vai pegar os 4 ou 5 milímetros que eu gostaria. Lembrando, gente, fiz tudo isso com a tupia fora da tomada, sempre, tá? Agora nós vamos fazer o nosso trabalho, então, estou ligando ela aqui, fresa bem fina, estou trabalhando na velocidade máxima agora, tá certo? Vou ligar, vou apoiar, olha só. Bom, aqui ele acompanhou então como se fosse uma fresa copiadora, só que na verdade ele faz o toque desse anel central aqui na lateral do molde e faz o corte que você precisar fazer na peça que você está querendo cortar. Certo, gente? Bom, e agora uma última coisa a respeito da utilização das tupias, tanto da laminadora
quanto da tupia de coluna, que é a possibilidade do uso dela para escultura, tá? É possível você fazer no topo de uma peça escultura, você pode esculpir, você pode desenhar, escrever. Isso é uma técnica que exige bastante habilidade, bastante treino, porque você vai estar trabalhando basicamente à mão livre. E existe uma infinidade de fresas bem fininhas para que você consiga fazer cortes bem delicados e trabalhos basicamente como acontece aí com uma CNC, né? Mas eu vou fazer a demonstração aqui utilizando as fresas de corte que nós temos aqui. Só um instante então para a gente fazer isso. Gente, eu tenho aqui uma tábua de pinos que tem um desenho aqui de um peixinho na superfície e eu vou utilizar isso para demonstrar para vocês que é possível o uso da tupia com trabalho à mão livre para fazer escultura. Mas ele requer bastante habilidade, bastante cautela, porque a tupia, como a gente acabou de dizer, não vai ter um ponto de referência, vai ser o seu olhar e a firmeza da sua mão guiando a ferramenta. Vou usar uma fresa de corte, mas vamos colocar então as nossas proteções. Bom, gente, só para uma rápida demonstração aqui, é possível perceber que dá para se fazer, então, escultura. Como eu fui só levando para mostrar a vocês aqui, os cortes não ficaram assim tão alinhadinhos como deveriam, né? Mas algumas observações são importantes aqui. Notem que eu fiz um corte onde eu tenho aqui de 2,5 a 3 milímetros apenas da lâmina, tá aparecendo, pode ser até um pouco menos, inclusive, do que isso, para que você diminua ao máximo a resistência que você vai ter com a tupia aqui na superfície da madeira. E é sempre importante lembrar que essa não é a função principal do trabalho da tupia, então é importante que você tenha muito treino, muita cautela, não saia fazendo isso com qualquer tipo de fresa, com qualquer tupia, sem prender a peça apropriadamente na sua bancada, porque isso com certeza pode terminar mal. Tupia não é uma ferramenta para brincadeira, então é importante que a gente trabalhe sempre com muito cuidado com ela, tá certo? Bom, os exemplos aí então com a nossa tupia de coluna foram bem apresentados, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque tem sempre novidades surgindo aí. Até mais e muito obrigado, galera. Até mais.